A expressão serial killer foi empregada pela primeira vez nos anos 70 pelo agente aposentado do FBI, Robert Hessler. Uma classificação dos crimes do FBI, em 1992, define o assassinato serial como 3 ou mais eventos separados em 3 ou mais locais separados, com um período de resfriamento emocional entre os homicídios. Assim, o assassino que aguarda meses ou mesmo anos entre o seu primeiro e o segundo assassinato e encontra-se na prisão não se encaixa no esquema do FBI. Na verdade, o aspecto mais importante para definir se o crime foi praticado por um serial killer ou não é a quantidade, mas sim as causas, ou mesmo a ausência de causa ao acometer os seus crimes. O segundo problema é em relação ao requisito de que os assassinatos devem acontecer em 3 ou mais lugares diferentes. Desse modo, muitos serial killers não se qualificam como tais, pois assassinaram a maioria ou a totalidade de suas vítimas no mesmo local. E por fim, o terceiro problema é quanto ao período de resfriamento, sendo que o FBI ainda não foi capaz de delimitar esse período. Então, o Manual de Classificação dos Crimes aduz que o período de resfriamento pode durar dias, semanas ou meses, e presume-se mesmo anos. Há quem tente sugerir um período limite, mas ainda não se estabeleceu um padrão lógico consistente. A definição mais atual de serial killer foi dada em 1998, ao pertencer ao professor de Justiça Criminal da Universidade de Illinois, Eger e de Springfield, que diminui o número de assassinatos de 3 para 2. Serial killer é aquele assassinato que comete 2 ou mais assassinatos em série, no intervalo de tempo que separa cada um dos eventos criminosos, podendo ser meses ou anos, até que seja preso ou morto. Suas vítimas possuem sempre o mesmo perfil e mesma faixa etária, sendo raça, sexo escolhida ao acaso dentro deste perfil e morta sem razão aparente, constitui, portanto, objetos de fantasia do serial killer. O motivo do crime não é o lucro, mas sim o desejo do assassino de exercer a função controle ou dominação sobre suas vítimas. Serial killers, independente de suas características, desejam que seus crimes sejam interrelacionados. Isso quer dizer que todos os homicídios são assinados. A assinatura funciona como uma digital, é única. Ela pode aparecer de diversas formas. Por exemplo, uma ordem específica de execução, uma forma de amordaçar ou amarrar a vítima, determinados ferimentos, um modo peculiar de dispor do corpo da vítima, ou mesmo a realizações de rituais. Serial killers podem ser classificados de 2 formas, uma baseada no motivo e outra baseada nos padrões organizacionais e sociais. Nenhuma destas classificações explica o que na realidade pode levar uma pessoa a se tornar um serial killer. Também não há dados científicos suficientes sobre os quais basear estas classificações. São baseadas em dados de observação casual ou em entrevistas. O método do motivo é chamado de tipologia de Holmes, por causa de Ronald M. e Stephen T. Holmes. Segundo a tipologia de Holmes, os serial killers podem se concentrar no ato, aqueles que matam rápido, ou no processo, aqueles que matam vagarosamente. Para os assassinos que se concentram no ato, matar nada mais é do que o ato em si. Neste grupo, há 2 tipos diferentes, os visionários e os missionários. O visionário mata porque escuta vozes ou tem visões que o levam a fazer isso. O missionário mata porque acredita que deve acabar com um determinado grupo de pessoas. Os serial killers que se concentram no processo sentem prazer na tortura e morte lenta de suas vítimas. Neste grupo, há 3 tipos diferentes. Assassinos sexuais obtêm prazer sexual ao matar. Assassinos que buscam emoção se excitam com isso. Assassinos que tiram proveito matam porque acreditam
que vão lucrar de alguma maneira. Assassinos que buscam o poder, querem brincar de Deus ou ter controle da vida e da morte. Os serial killers também podem ser classificados por suas habilidades organizacionais e sociais. Podem ser organizados ou desorganizados, dependendo do tipo de cena do crime, e não sociais ou antissociais, dependendo se são excluídos pela sociedade ou se se excluem dela. As vivências internas dos homicidas em série baseiam-se em fantasias sexuais e sádicas, e na necessidade imperiosa de satisfação de impulsos a elas relacionados. Este terreno, configurado pela lei do inconsciente, fatalmente promove o enaltecimento do ego em seu aspecto narcísico, e não até a coisificação do outro. A existência do homicídio em série dependerá da dominação e morte do outro. No artigo é relatado o exemplo em Garanhuns, Pernambuco, no qual uma família praticava canibalismo com carne humana feminina para a produção de coxinha e para o consumo, que ficou conhecido como canibalismo de Garanhuns, e que mesmo após anos de estarem na prisão, eles não aceitam se alimentar adequadamente, pois ainda desejam a carne humana. Os serial killers hipnotizam, encantam e seduzem suas vítimas de modo a paralisar as partes sadias de seu psiquismo para tornar realidade a fantasia de destruição do assassino. Ele se ressente do impedimento de não poder simbolizar o que é sentido, o que obviamente não justifica seus atos, apenas os motiva. As fantasias arcaicas são muito marcantes, de tom sádico oral, envolvendo práticas de humilhação, tortura, vampirismo, esquartejamento e canibalismo.